Eu tô com um microfonezinho aqui, eu não sei como é que é o nome desse microfone não, toda vez que eu olho para ele, eu falo assim, é um microfone da Madonna. Eu falei com o Ronaldo agora, Ronaldo, vai ter um microfone da Madonna? Qual o nome dele? Oi? Headset? Poxa, então tá. Não vou mais usar o outro nome. Headset dá para decorar. Meus irmãos, estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu tenho estado muito feliz com o que nós temos experimentado aqui em Vila da Penha. Estou muito impactado com relação a tudo que aconteceu ontem. Meus irmãos, eu sou membro de Vila da Penha desde 2007. E eu nunca vi algo parecido com aquilo. Eu já escutei histórias e tal, de Aline Barros, blá blá blá, mas isso aí era no milênio passado, né? Já que a gente virou o milênio recentemente, isso aconteceu literalmente no milênio passado. Então, eu estou falando de uma história recente da nossa igreja, digamos, né? Não só dessa década, como da anterior também. Desde 2007, fui líder de juventude. Nos anos de, acho que 2010 e 2011, participei da liderança da juventude. E eu estou muito feliz porque eu vi jovens se dedicando ao trabalho de Deus. Eu estou vibrando. Vocês estão vendo hoje também a igreja aqui ornamentada. Parte desses jovens ficaram aqui a tarde inteira, ajudando a gente na ornamentação, tudo organizadinho, bonitinho aí, para os irmãos poderem sentar. Ficaram aqui a tarde inteira. E eu fico muito feliz de ver esses jovens, eu fico muito feliz de ver esses adolescentes bombando, de apresentar outros adolescentes para Jesus. São um dos, se eu não me engano, posso afirmar com toda certeza. É o grupo, vocês podem até falar um uhul aí, reverentemente, mas é o grupo de PG mais frutífero de Vila da Penha, são os adolescentes. Apresentam Jesus, são a raiz, digamos assim, que mais tem PGs. Vocês são 6 PGs, os PGs dos nossos adolescentes. E olha que os PGs de adolescentes, eles têm data de validade. Porque quando eles fazem 18, eles passam para a esfera dos jovens. Né? E nesse último ano, já tivemos uns 2 PGs que passaram para os jovens. Isso é fantástico. Da gente ver o cuidado que nós temos com as nossas crianças. Muita felicidade de trabalhar com a irmã Ana Cristina. Uma irmã extremamente capacitada, os irmãos não têm noção. Nós temos várias crianças especiais em nossa igreja. Crianças com autismo, ou com alguma dificuldade qualquer. Para essas crianças, ela prepara material personalizado para que elas possam entender as realidades do reino de Deus. Elas não são excluídas. Lembrando de exclusão, que falar do Ministério de Surdos, referência no país. Trabalho forte, firme, que nós temos feito também com o Ministério da Terceira Idade. Incansáveis. Até eu canso de ver vocês. Fantástico. A gente vibra. Eu, particularmente, vibro, porque a gente não caiu aqui de paraquedas, né? Eu digo, e compartilhei isso hoje lá na classe de integração, que eu sou batista porque eu não fui batista. Eu não sou dessa igreja porque aqui me converti, e aí criei aquele laço de afetividade, e fui ficando. Não. Eu me converti em uma outra igreja, de uma outra denominação, amadureci, cresci nessa igreja. Aos 23 anos de idade eu entendi que meu tempo naquela denominação tinha acabado. Deus falou comigo, percebia isso no meu coração. Que meu tempo ali tinha acabado. Fui à assembleia daquela igreja e falei, irmãos, eu vou procurar uma outra igreja. E visitei muitas. Os irmãos que me conhecem sabem que na minha família tem a fauna evangélica inteira. Eu tenho tios, primos, todos, a maioria dos homens são pastores ou missionários. Isso é muita coisa engraçada. Mas assim,
congregacional, presbiteriano, metodista, Nova Vida. Eu tenho um tio até que é apóstolo dessas igrejas, assim, neopentecostais, eu tenho um apóstolo. Então, que é linda pastora, é apóstolo, que é lá na tradição deles, né? É assim que eles chamam o seu líder. E Deus me encaminhou para cá. E isso foi no ano de 2007, né? E aqui, nesse local, a minha vocação pastoral foi reconhecida. Foi por essa igreja que eu fui encaminhado ao seminário. Foi por essa igreja que convocou o meu concílio. Foi por essa igreja que eu tive, então, a minha ordenação. Foi por essa igreja que eu tive a minha primeira experiência ministerial em uma de suas congregações, congregação de Madureira, hoje igreja, né, de Madureira, igreja Nova Esperança, igreja Batista Nova Esperança, ali em Madureira. Foi aqui que eu conheci a minha linda esposa. Maior benção de ter andado por aqui numa atividade da igreja, né, o encontro jovem, né, encontro abençoado. Depois teve uma outra vigília abençoada, né, que eu vim participar de uma vigília da juventude, e aí ela precisava sair mais cedo, porque ela tinha prova no dia seguinte, um negócio assim, ou ela ia ajudar na EBF, algum compromisso. Oi? Eu sou surdo, eu não vou te escutar. O curso de inglês. E aí ela saiu 10 horas da noite. E aí a gente já estava num tempo de conversa, né? E aí eu falei, não, vou te acompanhar até em casa, né? Tá de noite, como cavaleiro, fui. E aí papo vai, papo vem, a gente caminhando, ela do nada, sim. Aí eu, quê? Tinha nada a ver, assim, ela soltou um sim do nada. Aí eu falei, como assim? Sim de quê? A gente pode namorar. Eu falei, vigília abençoada, meus irmãos! Orem! Né? Trabalho nessa igreja, dessa juventude. E eu me lembro que no seminário a gente conversando de várias formas, e o pastor Demetrios, ele participou de toda essa minha caminhada. E aí eu sabia que eu não estava numa igreja perfeita. Senti o encaminhamento de Deus para cá, mas não senti. A gente sabe, não existe igreja perfeita. E aí naquelas angústias da conversa de seminário, em que a gente falava sobre o reino de Deus, era uma matéria que a gente pegava bastante nessa temática que os irmãos percebem que eu abraço e que eu defendo e constantemente falo. Eu agoniado, no momento assim a famosa crise, né? Eu falei assim, professor, e aí eu falava já em lágrimas, né? Eu falava assim, eu amo a minha igreja, mas é que eu vejo que muitas coisas precisam trabalhadas nela. Muitas coisas, assim, porque a gente precisa viver o reino de maneira mais intensa. E aí ele deu aquela resposta, né, clássica. Ele falou assim, ora, meu irmão, ore. Aí eu já estava naquela satisfação, quando você recebe essa resposta assim, né? Aí eu, tá bom. Ele, mas esteja ciente que você talvez possa ser usado como resposta da tua oração. E hoje eu estou muito alegre, porque eu vim para cá, orientado por Deus, e ontem eu comemorei 5 anos em que eu estou aqui à frente do Ministério de Ensino da igreja. Eu nunca poderia ter imaginado isso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Em qualquer conversa que eu tive em seminário, eu nunca pensei em estar aqui onde eu estou hoje. E meu coração se enche de muita alegria de estar hoje aqui nessa celebração e ver isso. E ver esse público colorido, em especial, por conta de uma visão que eu tinha para essa igreja, mas eu não via como fazer. Não via como que isso pudesse, uma igreja hiper tradicional, como trabalhar com um pequeno grupo. Eu tinha até vergonha, não falava nem pequeno grupo, falava célula, né? E aí célula parecia um negócio assim,
era quase palavrão para igrejas muito tradicionais, né? Por conta de muitos medos. E eu fico muito feliz de poder dizer que até aqui Deus nos ajudou, até aqui nós temos sentido a mão de Deus. Fico feliz, porque são coisas que a gente percebe que, como até coloquei num post que eu fiz ontem, né? Que quem tem a caneta da história, da vida daquele que procura fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quem é o dono da caneta é o próprio Deus. E que Ele continue escrevendo essa história na Igreja Batista de Vila da Penha. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los também a que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo a narrativa de João. Nós vamos ler hoje simplesmente um dos textos que eu mais amo na Palavra de Deus. É um texto que quando eu leio, sério, eu me arrepio. É um trecho extremamente desafiador e é um texto que para mim é extremamente emocionante. João, capítulo 17, a partir do verso 20. Diz o seguinte, João 17, a partir do versículo 20. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos orar? Senhor Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo poder do teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus, fala com cada pessoa aqui presente. Nessa palavra que é firmada na rocha, que é Cristo Jesus, o nome do qual nós oramos. Amém. Esse texto é chamado e denominado por alguns como a oração sacerdotal de Jesus. E o que eu acho mais bacana nesse texto, e que é o que faz, e que está me arrepiando nesse momento que eu estou prestes a dizer, é que Jesus, nesse momento, Ele está orando pela nossa unidade. Sério. Ele está orando pela nossa. Eu não estou falando aqui de uma maneira genérica. Não. Pela unidade dos membros da igreja de Vila da Penha. Porque o seu nome está nessa oração. Porque Jesus, ele diz o seguinte, ele roga, também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? O teu nome está nessa oração. Jesus está orando por você. Ele está orando por mim nesse momento. E é isso que me emociona. Porque eu fico imaginando que Jesus, sendo Deus encarnado, na sua divindade, o meu nome passou na cabeça dele, nesse momento em que ele ora ao Pai, para que aqueles que ainda hão de crer nele, pela mensagem dos seus discípulos, sejam um. Sejam uma unidade. Jesus faz essa intercessão e esse chamado para a igreja, para que ela seja uma comunidade de gente que gosta de gente,
de uma gente que cuida de gente que ama e serve gente. Como diz lá também o evangelista Lucas, diz que certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso para poder herdar a vida eterna? E Jesus responde o seguinte: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, e como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Foi a resposta lá do perito da lei. Jesus respondeu: você respondeu certamente. E aí olha que interessante, ele diz: faça isso e viverá. Quando eu ouço Jesus falando isso, faça isso e viverá, faça isso e dê sentido à sua vida. Porque tem gente que não vive, tem gente que existe. Passa pela vida, na verdade, pela existência, mas a sua vida efetivamente fez muito pouco sentido. Jesus, ele dá sentido para a nossa vida. Ele traz no reino de Deus, do arcabouço, nossa, arcabouço foi pesado, né? Mas né, foi brabo. O que eu posso usar no lugar? Mas no conjunto dos princípios e valores do reino de Deus, está uma nova proposta para a humanidade, que faz sentido à vida, porque procura restabelecer aquilo que era o homem, aquilo que era o ser humano no momento da criação. A mensagem de Deus, ela é reconciliadora, salvadora e reconciliadora, porque ela reconcilia o homem consigo mesmo, com o próximo, com o meio e principalmente com o próprio Deus. E a nós foi dado esse ministério da reconciliação. Esse é o sentido de nós, homens pecadores, é que vivamos para que sirvamos a Deus no ministério da reconciliação. E aí a gente pergunta, né? Como a gente tem vivido essa busca, essa procura de ser um, de ser uma unidade? Como é que tem sido realizado os teus relacionamentos? Será que nós temos relacionamentos profundos? Ou a gente está em relacionamentos, permitam-me ser bastante atual, hashtag juntos e shallow now. Né? A gente lembra ali daquela tradução horrorosa que fizeram de uma música, né, do inglês para o português, e aí não sei o que aconteceu no finalzinho do refrão, o artista brasileiro resolveu colocar juntos e shallow now, que traduzido do inglês para o português significa junto e raso agora. Será que a gente está assim, junto mas raso? Ou a gente está junto e profundo? Porque Jesus, ele manda que nós busquemos a unidade. Ele ora para que nós busquemos a unidade. Como é que a gente tem vivido os nossos encontros? Visitas? Como você tem sido ajudado nas suas dificuldades? No recebimento do consolo diante das dificuldades? Será que as pessoas nessa igreja efetivamente te conhecem? Ou você é uma nuca conhecida, em que as pessoas sempre observam quando estão sentadas nos bancos? Você é aquela nuca conhecida, né? Porque eu, por exemplo, eu sei que eu sou uma nuca conhecida. Quando eu estou no santuário
e a minha esposa precisa me procurar, é fácil, ela vê aquela nuca conhecida, aquela nuca, como é que é? Desabitada, né? Ela vê aquela nuca desabitada e fala assim, ali está meu marido. Desabitada e branca, né? Reluzente. Então, será que as pessoas te conhecem ou as pessoas só sabem quem é você? Assim, teu nome. Sabe que de repente você é filho de alguém, pai de outro, irmão de outro. Mas será que elas te conhecem profundamente? A oração de Jesus, para ela poder ser vivida, a gente precisa sair de uma caixinha. É uma caixinha, que toda caixinha tem 4 lados, né? É a caixinha do culto, clero, domingo e templo. Culto, clero, domingo e templo. Porque não se vive igreja. Não se vive o reino de Deus somente nos momentos de culto. Somente nesse templo. Somente nos domingos. E você não está aqui para ser alimentado somente por uma equipe ministerial. Porque você foi chamado para ser bênção para a vida do teu irmão, caminhando em unidade. Então a comunidade de Jesus, ela valoriza relacionamentos. A igreja é esse colorido especial de pessoas. De diferentes origens, diferentes formações, diferentes gêneros, diferentes classes sociais, diferentes visões políticas. As pessoas são diferentes, como eu vejo esse colorido todo diferente aqui. A gente consegue ver, né? Por que está assim, né? Porque aqui são as raízes. Raiz A, raiz B, a raiz C, D, E, F, jovens, adolescentes, terceira idade. Finalzinho vai ter até uma surpresa de uma raiz pouco conhecida, mas que ela também existe, é firme, é forte e tem gerado frutos. A igreja, ela precisa discernir o que é unidade de união. Vamos definir esses termos? Porque unidade é diferente de união. O que é união? Pensa num saco de batata. Na minha frente aqui, tem um saco de batata. Tem aqui umas 200 batatas na minha frente. Elas estão unidas. Certo? Dentro daquele saco. Só que aí, eu quero fazer um prato, eu quero fazer um purê de batata. Eu quero saber se você é a raiz ou se você é a Nutella. Você tira a casca da batata antes ou depois da água ferver? Quem tira antes a casca da batata? Quem tira depois? Quem não faz a mínima ideia de como é que faz o purê de batata? Tenta. Mas é assim. Você tem aquele saco de batata com 200 batatas. E aí você pega umas 10 batatas. Você está fazendo purê para muita gente, né? Umas 8 batatas, dependendo do tamanho, né? Aí você precisa fazer o quê? Tirar a casca. Você precisa tirar a casca. Você precisa remover a tua máscara. Remover a tua máscara. E aí você é levado para a panela. Na panela, você é feito o quê? É imergida na água. Certo? Quem é a fonte de água viva? Jesus. Então você pega aquelas 8 batatas e imerge elas na água da vida, que é Jesus. Aí você coloca no fogo. O fogo é figura do Espírito Santo. Então, no poder e na operação do Espírito Santo, vocês são aquecidos. Vocês são temperados com sal.
Afinal de contas, vocês devem ser, inclusive, sal da terra. Então, vocês são temperados com sal naquela batata. E aí você vai, naquele momento em que as suas máscaras, que as suas cascas caem, você se faz conhecido, você começa a amolecer o seu coração, da mesma forma que a batata também é amolecida. Aí depois tu pega aquela batata e coloca no espremedor. Você se deixa ser transformado por Jesus. E aí aquelas batatas são espremidas e elas convivem juntas de tal maneira que agora elas não vivem mais em uma união simplesmente, mas elas viram uma unidade, e que você não consegue nem mais desassociar, porque ela vira um purê de batata. Agora você conseguiu entender a diferença entre ser unido e ter unidade? Jesus, ele pede para que nós sejamos, que busquemos a unidade. Como você pode ser conhecido e se fazer conhecer numa grande celebração? Você não tem aqui, por uma questão de ordem e indecência, oportunidade de fala. Nesse momento de culto, você não tem como compartilhar a sua dor aqui nesse momento. Você, na adoração, você é protagonista, mas nesse momento você está meio que passivo, escutando. Não há possibilidade de troca. Então, como se fazer conhecido? A gente precisa retirar as batatas e colocá-las numa panela. Uma panela de tampa aberta. O nome dessa panela a gente chama de pequeno grupo. É um pequeno grupo, não mais de 200 batatas, mas de 8 batatas, de 10 batatas, que são imergidas em Jesus, fonte de água viva, que são cozinhadas no fogo do Espírito Santo, que são salgadas, porque nós fomos chamados para poder ser sal da terra, para que vivam uma verdadeira unidade. Por isso que nós devemos praticar os chamados mandamentos de mutualidade. Nós já falamos sobre eles. Tivemos revista sobre isso, lembra? Da revista Pastoreio Mútuo, em que nós tratamos de alguns dos mais de 60 mandamentos de mutualidade que existem no Novo Testamento. Porque nós somos chamados a amar uns aos outros, como Jesus disse ali em João 15:12. E aí Paulo, ele vai dar uma orientada, uma direcionada melhor do que significa esse amar uns aos outros, porque ele vai dizer assim: dediquem-se ao amor fraternal, que é o amor de irmão, porque nós somos família, como bem lembrou o nosso irmão Marcos Miranda. E aí Pedro, na sua carta universal, ele vai dizer o seguinte, ele aponta para a qualidade desse amor, ele diz: amem-se sinceramente. 1 Pedro 4:8. Nós somos chamados a aceitar uns aos outros. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Receba pessoas com alegria no coração, acolha pessoas, aprenda a lidar, procure as qualidades, procurem se melhorar mutuamente, aceitem-se uns aos outros, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. É o que nós somos desafiados pelo apóstolo Paulo, que escreve aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 12, versículo 25. Escute a todos, não faça acepção de pessoas, mas tenha igual cuidado e principalmente sujeitem-se uns aos outros. Permita-se ser cuidado.
Permita-se ser discipulado pelo teu irmão. Porque essa não é tarefa de uns poucos, ordenados ao pastoreio, mas de toda a igreja, através do exercício dos mandamentos de mutualidade. Eu gosto muito do texto de Efésios 4, versículos 2 a 6, diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. E não é suportar assim, tipo assim, aquele irmão chato pra caramba, tem que suportar ele. Não, é de dar suporte, é de dar apoio, é de viver. Meu irmão pode ser chato também, mas é de viver com ele, de aceitar ele, de caminhar junto. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Suporte, trabalho em equipe. E aí a segunda questão que eu gostaria de falar hoje, segunda e última. A comunidade de Jesus é chamada para ser luz, e não para ser pigmento. O que eu estou querendo falar com isso? Nós estamos na celebração das cores. Isso tudo faz um sentido. Deus nos chamou para ser luz, e não pigmentos. Vamos definir alguma coisa? Luz. O que é luz? É uma radiação luminosa visível. Eu estou vendo uma luz vermelha, uma luz verde, uma luz azul, uma luz piscante. Há uma radiação luminosa, né? Os físicos vão dizer que são comprimentos de onda, sei lá que troço é esse, né? Prefiro radiação luminosa, dá para poder entender, né? Um raio luminoso, que é visível. O que é cor? Cor é a percepção que os nossos olhos têm sobre essa luz. Eu vejo uma luz e eu não só vejo só uma coisa luminosa. O olho humano é capaz de identificar cores diferentes. Então eu vejo que aquela luz é azul, a outra é verde e a outra é vermelha. A não ser que você seja daltônico. Aí você já vai ter uma dificuldade de identificar essas cores. Eu acho que tem gente daltônica no nosso meio aqui, né? Valeu. Poxa, pior que foi você que programou essas luzes, né? E deu certo, viu? Deus é poderoso. E o que é um pigmento? Pigmento de tinta. Pigmento de tinta é uma substância que faz um determinado corpo absorver todas as cores e refletir apenas uma. Essa minha camisa aqui é azul. Porque azul é a cor da raiz A. Raiz A, pode falar aí, ó. Aí nós. Originalmente eu sou da raiz A. O que está acontecendo com essa minha camisa? Quando a luz bate em mim, a luz branca bate em mim, essa camisa absorve todas as cores. Ela absorve o verde, ela absorve o amarelo, ela absorve o lilás, ela absorve o laranja, e eu esqueci o restante das outras 7 cores do arco-íris, mas são todas essas luzes, ela absorve, e ela reflete apenas a cor azul. E aí, se você, por exemplo, pegar uma tinta azul, jogar num balde, ela vai fazer o quê? Absorver todas as cores, refletir só azul. Aí, se você coloca uma tinta verde, ela absorve todas as cores, reflete só a verde. Só que aí ela vai começar já a misturar com o azul. E aí você vai colocar outras cores. Sabe o que vai acontecer? No final, você vai ter um balde cheio de uma tinta, um cinza escuro. Porque, na verdade, todas as cores que foram colocadas ali, elas absorvem 6 e só refletem uma cor. Então, na verdade, você vai ter um negócio meio cinza escuro, meio preto.
Mas você não é chamado para ser um crente que absorve. Você não foi chamado para ser pigmento. Você foi chamado para ser luz do mundo. O que eu quero dizer com isso, gente? Curiosamente, o Evangelho de João, foi o Evangelho que a gente acabou de ler no início, ele fala sobre luz 23 vezes. Das 23, 21 se referem a Jesus. Olha que interessante. Já no início lá, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, esta era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Jesus, ele veio salvar. Ele veio iluminar a humanidade para uma nova maneira de ser gente. Essa gente que eu falei do início. Ele diz o seguinte, isso tem tudo a ver com o serviço. Porque uma luz, quando ela é jogada na escuridão, ela presta o serviço de iluminar. Mas um pigmento, ele só absorve. E aí a gente tem que entender também uma coisa dentro da dinâmica do pequeno grupo. Meu irmão, se você deseja participar de um pequeno grupo, as portas estão escancaradas para você. Mas entenda uma coisa: quem está num coral tem que cantar. Se você resolve participar de um coral da igreja, eles te dão normalmente um kit. Por incrível que pareça, eu recebi, quando eu entrei aqui em Vila da Penha, um kit em cassete, apesar de ser em 2007. Eu nem sabia o que fazer com aquilo, porque eu já não tinha mais reprodutor de cassete. Do coro Rágios, que foi o primeiro coro que eu cantei aqui em Vila da Penha. E eu tinha que escutar o kit. Eu tinha que estar no ensaio. Eu tinha que cantar. Eu não poderia chegar no ensaio e falar assim, gente, eu não quero cantar não. Eu quero fazer outra coisa. Vamos discutir sobre a união hipostática de Cristo nesse momento. Quero falar sobre teologia. Na hora do ensaio do coral, você pode fazer isso? Da mesma forma é o pequeno grupo. Pequeno grupo, nós nos reunimos com uma missão. Estamos ali unidos, buscando a unidade, mas trabalhando, cumprindo a missão que Jesus nos deu, que é de fazer discípulos, levando-os ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Isso é discipulado, ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Então, se você está no pequeno grupo, você precisa ceder a sua casa. Para que a sua casa seja uma fonte de bênção, seja um farol para os teus vizinhos. Porque nós queremos alcançar o teu vizinho, é o teu colega de trabalho, é o teu familiar não crente, que precisa conhecer Jesus, e muitas vezes ele tem uma barreira de estar aqui, porque existe um preconceito muito grande a respeito de igreja. Dizem que pastor é ladrão e não sei o quê. A igreja midiática que aparece da TV, na rádio, também não nos ajuda a promover o real evangelho. E existe um bloqueio de muitas pessoas, e essas pessoas é que nós queremos apresentar a Jesus. Então você precisa abrir sua casa. Você precisa estar disponível para ajudar o teu discipulador. Você precisa fazer o módulo 1 e 2, para que você seja realmente uma bênção dentro do seu pequeno grupo. Porque se você não entender o propósito de estar num pequeno grupo, sendo membro de Vila da Penha, já sendo conhecedor de Cristo como Salvador, se você é membro de Vila da Penha e é membro de um pequeno grupo, você precisa entender a visão do pequeno grupo para que você seja uma bênção. Para que você entenda que ali é lugar que a gente absorve. Absorve, com certeza, porque você é abençoado nessa dinâmica.
mas você está ali para refletir, para ser luz. Para ser luz. Pequeno grupo é lugar de serviço. Sirvam uns aos outros, estejam atentos às necessidades uns dos outros, leve o fardo pesado uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros. Abram suas casas, eu falo de novo. Tem discipulador falando assim, amém, obrigado pastor, que é a luta, o povo abrir a casa. E às vezes isso é muito curioso, porque a gente chega para a pessoa, a gente convida o nosso vizinho, aí o nosso vizinho vem na nossa casa e é muito comum de acontecer, de acabar o encontro. E aí o vizinho, ai gente, tão legal, gostei tanto, semana que vem pode ser na minha casa? E a gente fala assim, glória a Deus, com certeza, vamos fazer na sua casa semana que vem. E aí muitas vezes a gente tem um membro da igreja que está no PG, às vezes ele não faz a mínima ideia do que ele está fazendo ali. E ele não quer abrir a casa dele de jeito nenhum. Ele não está entendendo qual é o propósito. O propósito é ser luz, não é ser pigmento, não é absorver, é dar, é iluminar, é prestar serviço. Nós fomos chamados para ser luz. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro. Eu não estou dizendo aqui que o PG é o único lugar para se realizar um serviço. Gente, não estou dizendo aqui que quem participa de um pequeno grupo é mais crente do que outro, ou que cumpre a missão com mais efetividade. Não estou dizendo isso. Mas o pequeno grupo é uma estratégia bíblica. Os nossos primeiros irmãos assim fizeram, para que pudessem levar o Evangelho. Jesus, em 3 anos, ele agitou um pequeno e ínfimo espacinho no globo terrestre, chamado Galileia, Judeia. Mas os seus discípulos, em 30 anos, mudaram a cara do mundo conhecido, pela força do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Porque eles entenderam que eles eram luz. E eu quero que vocês olhem aqui para frente agora. Porque tem uma coisa muito curiosa. Eu quero convidar, por gentileza, todas as raízes. Venham aqui para frente. Raiz A, raiz B, raiz C. Pode vir, pode vir, pode vir. Todas as raízes. Essa frente aqui agora vai ficar bastante colorida. E enquanto eles vêm, podem vir os adolescentes também, raízes dos jovens, da terceira idade, todos os nossos irmãos. E eu quero que vocês observem uma coisa nesse cenário aqui. Vocês estão percebendo esses 3 feixes de luz que estão aqui na lateral? Eu quero que vocês olhem para eles. E eu quero que vocês tentem descobrir qual é a diferença desses 3 feixes de luz para os 3 feixes de luz que estão tanto à direita como à nossa esquerda. Vocês perceberam aqui uma raiz diferente? Todas as raízes, elas estão com uma cor.
Mas tem uma raiz aqui que está toda colorida, que é o nosso pequeno grupo das crianças. Vocês sabiam que as nossas crianças também se reúnem em pequeno grupo? E vocês sabem a bênção que tem sido o pequeno grupo na vida das nossas crianças? Eu falei com vocês sobre compartilhar as dores, e eu quero compartilhar aqui um testemunho que chegou do PG das nossas crianças. Percebam bem. Tinha uma criança que uma vez no encontro do PG das crianças, ela estava chorando. Ela estava triste. Sabe qual era a tristeza dela? Ela contou para os seus coleguinhas. É que ela tinha perdido seu pai. Ela falou isso. Eu estou triste porque eu perdi o meu pai. Só que aí a gente foi verificar direitinho, né? A Ana estava lá e tal. Como assim perdeu seu pai? Eu sei que seu pai está vivo. É porque na verdade, os pais daquela criança estavam passando por um processo de divórcio. E na cabeça daquela criança, que não estava entendendo essas questões dos adultos, na cabeça dela ela tinha entendido que ela tinha perdido o pai dela, que o pai dela tinha morrido. E aí sabe o que é mais interessante? Que não foi a tia que explicou o que estava acontecendo na vida dela. Foi uma outra criança. Ela disse assim: não, seu pai não morreu não. Eles só vão morar agora em casa diferente. E você vai ter agora 2 casas, 2 camas. Eu, por exemplo, até ganho 2 presentes no meu aniversário, do meu pai e da minha mãe. É claro, ninguém aqui fica feliz com o divórcio, mas aquela criança, ela, né, ela só vê a vantagem, né, de ganhar 2 presentes. E aí, naquele momento, uma criança consolou o coração de uma outra criança que estava em sofrimento. Isso é fantástico. Compartilhamento de dores, consolo e pessoas sendo apresentadas para Jesus. O negócio ali foi meio mexido. Aquilo ali a gente já não pode mais olhar, perdeu a referência. Mas quando você olha os spots laterais, você vê o quê? Uma mancha vermelha, uma mancha verde e outra mancha azul, certo? Porque são os feixes de luz que batem no teto branco da igreja e eles são iluminados. Mas tanto o feixe da direita, como também estava do da esquerda, mas agora não está mais, que alguém deve ter dado um chute ali, normal, né? Os 3 feixes de luz, eles estão se encontrando no teto. Que cor você vê lá? Branca. São os mesmos feixes de luz que, separados cada um, mostram uma cor. Mas eles ali, com foco, unido, juntos, eles revelam a cor branca. Nós fomos chamados para poder viver essa unidade. Nós, sendo muitos e diferentes, coloridos como estamos aqui, somos chamados para poder viver em unidade e refletir não a luz do Pedro ou a luz individual de cada um de vocês, mas que em unidade a gente reflita a luz de Jesus. A minha oração é que Deus fortifique os irmãos, dê entendimento, que a gente supere as nossas diferenças, considere elas, abrace elas, para que na diversidade, em nome de Jesus e na força do poder do Espírito Santo, vivamos em
unidade, como o Senhor Jesus orou naquele dia, por mim, por você e por todos nós. Vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar de pé? Peço já para o Ministério de Louvor se colocar aqui em posição. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados. Ô Juca, você não está da cor da sua raiz, mas você está em alinhamento hoje com o pregador. Então você pode subir também para ficar aqui com a gente. Será que você sobe aqui pela frente? Ou pelo lado? Então vai pelo lado. Porque nós fomos chamados para dar continuidade ao trabalho de Jesus. Olha que coisa interessante. Ao ministério de Jesus, de proclamar o reino de Deus. Porque quem é a luz? Quem é a luz do mundo? É Jesus. Mas ele diz também que nós somos luz. No poder do Espírito Santo, nós fomos chamados a dar continuidade a esse ministério de iluminar a humanidade com a proposta do reino de Deus. Então nós somos as suas mãos, nós somos os seus pés, nós somos hoje a nossa mão que cura, a nossa mão que pela nossa mão o evangelho que salva é anunciado, é pregado e pessoas são levadas ao encontro de Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai, nós queremos, Senhor, chegar no Teu trono de graça e dizer muito obrigado por aquilo que Tu tens realizado no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos aqui, que não são mais bonitos do que ninguém. Eles não são mais crentes ou mais filhos Teus, mas eles, Senhor, em seu coração, abraçaram, Senhor, uma visão que não era particular de uma pessoa, mas uma visão Tua, que Tu plantaste, Senhor, no coração dos Teus discípulos, já nos primeiros momentos da Tua igreja. E através das suas vidas, fazendo, Senhor, de cada lar uma igreja, através dessa ferramenta dos pequenos grupos, tem evangelizado através de relacionamentos. Ó Deus, que cada dia mais eles possam se comprometer, não com uma visão, não como uma proposta, uma estratégia, mas com aquilo, Senhor, que Tu deixaste para nós, enquanto missão de fazer discípulos, levando as águas do batismo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e discipulando, Senhor, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Pela força do Teu Santo Espírito, Senhor, unja os Teus filhos, unja a Tua igreja, para que cada dia mais sejamos um farol, uma sinalização do Teu reino aqui na terra. Que Tu não nos coloques, Senhor, alienados daquilo que Tu tens realizado aqui nesse mundo. Usa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus, porque hoje nós somos os Seus pés.